na teologia sistemática é a introdução. Eles chamam de prolegômenos. Então, a prolegômenos é a nossa introdução à teologia. Eu gosto de trabalhar com definições. Eu penso que quando a gente define algo, a gente começa a entender melhor esse algo. Então, vamos fazer aí uma pequena definição de teologia. A pergunta é, o que é teologia? Essa expressão vem de duas expressões gregas, que são theos e logos, que quer dizer palavra de Deus. Theos, Deus, logos, palavra. Então, a grosso modo, palavra de Deus. E aí, a gente se pergunta, mas isso tem na Bíblia? Eu vi alguém hoje dizendo que tem obreiros que não têm teologia, mas pelo menos eles têm conhecimento bíblico. Aí eu fico me perguntando, mas como assim? Tem teologia ou não tem teologia, mas tem conhecimento bíblico? Como é que pode ser isso? E aí a gente se pergunta, tem na Bíblia teologia? A Bíblia tem alguma coisa a ver com teologia? E eu separei 3 versículos bíblicos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, que ele trouxe a sua Bíblia, para a gente olhar para esses 3 versículos. Primeiro, Romanos 3:2. Uma outra pessoa abra 1 de Pedro 4:11 e a outra Lucas 8:21. Quem abriu Romanos 3:2 aí? Outra coisa que a gente vai fazer é manusear a Bíblia. Precisa manusear a Bíblia. Uma vez que a Bíblia é o instrumento do nosso estudo. Então a gente precisa trabalhar a Bíblia, manusear. Tá? Vamos lá, Romanos 3:2. Quem achou pode ler? De maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Paulo está falando sobre vantagem de ser judeu. Qual é a vantagem de ser judeu? Ele disse muita de todas as maneiras. Por quê? Porque, primeiramente, a palavra de Deus lhes foi confiada. Nós acabamos de ver que teologia, theos, logos, é palavra de Deus. Então, está lá, teologia tuteu, as palavras de Deus. Ora, teologia não é nada mais do que o estudo da palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, se a palavra de Deus foi confiada, é para que nós possamos estudar. Então, é para que nós possamos fazer teologia, estudar a palavra de Deus. Quem abriu 1 Pedro 4:11 pode ler. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado no Espírito, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Na outra versão, oráculos de Deus. E aparecem lá, está lá para você ver, as duas palavras, logia, logos, teu, Deus. Então, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Agora, como é que eu vou falar segundo as palavras de Deus se eu não estudo a palavra de Deus? Então, fazer teologia é necessário para que eu possa aprender a palavra de Deus, a fim de que eu possa falar posteriormente segundo a palavra de Deus. Terceiro versículo, quem achou? Lucas 8:21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Minha mãe e meus irmãos, Jesus está falando, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Ele diz assim, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Estou com logon, ó, logon, teu, está lá, logia, teos, as duas palavras de Deus. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, dizer que não existe teologia na Bíblia é mostrar que não se conhece a Bíblia, porque se eu for falar, eu tenho que falar segundo a palavra de Deus. Tem vantagem de ser judeu? Paulo diz tem, porque eles receberam as palavras de Deus. E Jesus está dizendo que eu sou irmão dele se eu ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Então eu preciso sim fazer teologia, eu preciso estudar a palavra de Deus. E aí, não está ali, mas a gente abre parênteses aqui para dizer, porque tem alguém que diz assim, não, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Quem já ouviu isso? A letra mata e o Espírito vivifica. Quem usa esse tipo de argumento mostra que não estudou teologia. Por quê?
Porque quando você estuda, você descobre que a letra da qual Paulo está falando é a letra da lei. Ele está dizendo que a lei, ela não tem o poder para vivificar, ela não tem o poder para transformar. A lei, ela te mostra o que é pecado e te condena, ela mata. Agora, o Espírito vivifica, aquilo que vem do Espírito, pelo Espírito, a palavra que nos é dada pelo Espírito, ela nos transforma e nos vivifica. Tranquilo até aqui? Todo mundo tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Eu trabalho sempre assim, pessoal. Eu trabalho a questão, faço perguntas. Agora fiquem atentos, porque se você não começar a me perguntar, eu vou começar a perguntar para vocês. Amém? Amém? Eu tinha um professor de matemática que era assim, ele falava dúvidas, aí a gente, não, então dívidas, aí começava a perguntar. Então quando ele falava dúvida, a gente já levantava logo a mão para não ser inquirido. Uma outra coisa que a gente precisa parar para entender é que existem formas de fazer teologia. Nós classificamos teologia como estudo da palavra de Deus. A teologia é estudo da palavra de Deus. Mas existem formas de fazer esse estudo. Eu coloquei para vocês ali 2 exemplos importantes. Por exemplo, você vai ouvir falar de teologia natural. Mas o que é teologia natural? A Bíblia não diz que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento mostra as obras das suas mãos? Paulo não diz aos Romanos que tudo aquilo que a gente pode saber nos foi mostrado pela natureza, ou seja, pelas coisas criadas? Então a teologia natural é aquela teologia que é feita levando em consideração a natureza, a criação, as coisas criadas, porque a criação, de certa forma, revela a glória de Deus, revela a existência de Deus. Então você ouve falar de teologia natural, você ouve falar, por exemplo, de teologia arminiana. O que é isso, pastor? É aquela teologia feita por um homem chamado Arminio. Ele estudou a respeito e criou ali a sua teologia. Aí você ouve falar de teologia assembleiana. Por exemplo, se a gente pegar e parar para olhar, existe diferença entre uma teologia assembleiana e uma teologia batista, que é mais reformada. Nós somos pentecostais, nós cremos no falar em língua como evidência do batismo do Espírito Santo. Eles não creem desta forma. Então, nós temos uma teologia assembleiana, pentecostal, eles têm uma teologia reformada. Mais para frente a gente vai entender que no final não há divergência em doutrina entre nós. São apenas formas de ver a doutrina. Então, por isso você vai ouvir sempre falar, tem a teologia assembleiana, tem a teologia pentecostal, tem a teologia natural. Não se assuste. São formas de fazer teologia. E a mais importante para nós aqui, que é a teologia sistemática. A teologia sistemática presta bastante atenção aqui. É uma ciência porque ela é investigativa. Essa ciência chamada teologia sistemática segue um esquema humanamente legal. Para você entender, homens iluminados por Deus, homens que estudaram, que se dedicaram ao estudo do grego, do hebraico, dos originais, da cultura da época, eles começaram a ler a Bíblia. E eles foram descobrindo ao longo da leitura que há temas dentro da Bíblia Sagrada que precisavam ser sistematizados. Para quê? Para melhor compreensão. Você começa a ler a Bíblia e aí o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma vazia. Então você já fica lendo assim: não existe um Deus. Ele criou os céus e a terra. E aí o texto continua. Aí lá na frente diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você fala assim: peraí, foi Deus que criou. Mas aqui na hora de criar o homem, Deus diz: façamos. Não é? É um Deus só? São vários deuses? É uma pessoa só? Com quem ele está falando? Ele está falando dos anjos? Porque ele está criando. Então eles começaram a ver esses temas e começaram a sistematizar de forma que a gente pudesse entender melhor as coisas que ali estão sendo colocadas. Surge então a teologia sistemática. A teologia sistemática ela trabalha com temas
e vão nos trazer a realidade da doutrina bíblica. E já já nós vamos ver que temas são esses. Eu quero que, por enquanto, você entenda. A teologia sistemática é uma ciência investigativa que trabalha com as doutrinas contidas no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Tranquilo? Perguntas? Não? Então vamos lá. Já que estamos falando de teologia, definições, eu deixei aí para vocês, está lá no livro, algumas coisas sobre definições de teologia, mas eu quero olhar para aquilo ali, porque aquilo ali é importante. O teólogo. E ele se pergunta, quem é o teólogo? Você. Todos nós somos. Por que nós somos teólogos? Porque nós estamos nos comprometendo com o estudo da teologia sistemática. Nós estamos, quando nós saímos de casa e começamos a caminhar para cá, nós estamos comprometidos em estudar a doutrina cristã, a teologia sistemática, os ensinamentos do cristianismo. Então nós somos teólogos. A gente pode não ser doutor em teologia. Vocês ainda não são bacharéis em teologia, mas vocês são teólogos, porque vocês estão estudando. E a igreja considera vocês assim. Pode se preparar, porque daqui um dia alguém vai chegar e dizer, fulano, vem cá, você que é teólogo? Me responde isso aqui. É normal a gente ouvir isso. Você não, eu não sou teólogo, você é teólogo. E aí, há algumas responsabilidades que são exigidas de nós, enquanto teólogos que somos, enquanto pessoas que se dedicam ao estudo da teologia sistemática. Que responsabilidades são estas? Primeira, embora esteja escrito lá, eu estou resumindo aqui para a gente ganhar tempo. Primeiro, você precisa crer na inspiração e na autoridade das Escrituras. Tem alguém aqui que não crê na Bíblia? Tem alguém aqui que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque um teólogo de verdade tem que crer que a Bíblia é a palavra. Tem que acreditar que a Bíblia é a autoridade, é regra de fé e prática. Abriu-se a Bíblia, ensinou-se a palavra de forma correta, é lei. É palavra de Deus. É regra de fé e prática. Todos creem nisso? Então isso é exigido do teólogo. Segundo, as leis da metodologia são tão essenciais na ciência de teologia sistemática como em qualquer outra ciência. O que ele quer dizer? Existem leis, existem metodologias de interpretação. Eu não posso abrir a Bíblia e interpretá-la do jeito que eu acho que é. Existem regras para isso. Existem métodos para isso. Vou dar um exemplo. Quem aqui já ouviu dizer que a baleia, no original é Tagadol, o grande peixe, a baleia jogou Jonas em mim? Quem já ouviu dizer isso? Já ouviu dizer que ela jogou Jonas em mim? Né? Nínive não tem mais. E tem pregador famoso no Brasil dizendo que o povo de Nínive só acreditou porque viu Jonas saindo do peixe e o Deus deles, que era Dagon, era metade homem e metade peixe. Como é que fica? Nínive não tem. O que faltou? Faltou regra de interpretação. Faltou geografia bíblica para ver que Nínive não tem mais. Logo é impossível uma baleia ir até Nínive. Está vendo como eu não posso abrir a Bíblia e dar a interpretação que eu quero? Uma coisa, irmão, e a gente precisa entender, é Deus me iluminar para trazer dentro das entrelinhas revelações próprias para a igreja naquele dia e naquele momento. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu querer interpretar a Bíblia do meu jeito. Quando eu abrir o texto, eu tenho que dizer o que o texto realmente quer dizer. Porque senão eu invento heresia. Tá? Então, tem regra, tem metodologia. E é por isso que a gente está estudando, para aprender como fazer essa interpretação bíblica de maneira correta. Amém? A terceira coisa, você precisa entender que você é limitado. Nós temos limitações. Nós somos finitos. Nós não temos conhecimento de todas as coisas.
por melhor que seja o pastor, por melhor que seja o pregador, por melhor que seja o teólogo, ele é limitado. Então a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que é limitado. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe. Sabe quem é o que menos sabe aqui? Sou eu. Sou o que menos sabe. Eu sabia que o pastor ia tomar minha parte. Não, eu estou dizendo isso para você. Sabe quando é que eu comecei a estudar teologia? Maio de 1993. São 31 anos estudando teologia. Sabe o que eu sei? Vou dar uma de sobra disso aqui. Só sei que nada sei. Por que eu estou falando isso? Porque é próprio do seminarista, e eu isso, ver 2 aulas de teologia e achar que sabe tudo. Aí vai discutir com o pastor, vai discutir com o pregador, vai discutir a doutrina da igreja. Não é para isso que a gente está fazendo teologia. Então, quanto mais você souber, mais você descobre que você não sabe nada. Ou seja, o teólogo sabe que é limitado. Quarta coisa importante, uma iluminação espiritual é necessária e proporcional. A gente precisa de iluminação espiritual. Para isso, a gente deve buscar, deve clamar e deve orar, para que Deus possa iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa entender as coisas de Deus da palavra. Quinto lugar, um estudo paciente e incansável deve ser exigido. Eu vou ser sincero, olha para mim. Se você acha que você vai aprender teologia com aula de 15 dias, e depois chegar em casa, pegar seu livro, botar na estante, sua Bíblia, botar na estante, e esperar daí 15 dias para ter aula, você não vai fazer. Porque a gente faz interessante. Quanto mais tempo que você tenha, você faz um resumo da matéria. Então o que eu preciso? Você precisa ler a Bíblia. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Então vamos fazer o seguinte. Eu cheguei a colocar lá o cronograma de leitura bíblica, então nós vamos colocar um cronograma de leitura bíblica em 240 dias, 8 meses. Nós vamos ler a Bíblia toda, a partir de amanhã. Amém? Pastor, e as dúvidas? Coloca lá no grupo, o pastor Norberto está lá, e ele ajuda a gente. Coloca lá no grupo, a pastora Rosa está lá. Se eu não souber, eu Toda dúvida que vocês tiverem na leitura, e tem dúvidas, vão aparecer dúvidas. Vão aparecer. Tá? Eu comecei a ler a Bíblia toda em maio de 93, quando eu comecei a estudar teologia. Nunca mais parei. E olha que eu leio, tem cada dúvida que aparece. Então, pega a dúvida, coloca lá no grupo. Não chama o pastor no privado, coloca no grupo. Por quê? Porque pode ser a dúvida de outro. Então amanhã a gente vai sabendo, tá bem? Hoje eu vou colocar para vocês o cronograma de leitura. Ele faz perguntas, pastor. Eles fazem perguntas. Ontem mesmo fizeram uma pergunta para a pastora. Isso. Sabe? Então coloca no grupo. Os pastores, eles não conseguem explicar, aí querem que a gente explique isso aqui. Sabe? Mas estudar também não quer, né? Muita gente que não quer. Mas coloque no grupo. Coloca lá. Pastor, eu acabei de ler aqui e estou com uma dúvida assim, no texto tal, no versículo tal. Deixa lá que alguém vai responder. Tá bem? Tá. Vamos lá. Sexto lugar, fé. Teólogo tem que ser crente. Porque se você não acredita em sobrenatural, isso fica na sua mão sobrenatural. A gente vai estudar isso. Isso aqui não é livro qualquer, não. Você, ao longo do nosso estudo, você vai olhar e dizer, rapaz, é isso mesmo? Tem até um meme, né? Rapaz, é isso mesmo? É. Todo o trabalho divino para fazer esse livro chegar na nossa mão. Vocês assistiram o vídeo que eu coloquei lá, o livro perigoso? Eu coloquei lá, o livro perigoso. O pessoal tem que se acostumar. Agora, as aulas vão estar muito ligadas àquilo que você coloca lá no grupo. Vocês têm que acostumar a olhar o grupo. Eu coloquei um vídeo lá, o livro perigoso, 20 minutos de vídeo falando sobre a Bíblia. Então, quem não viu, procure lá, eu coloco de novo. A gente tem que crer, a gente tem que acreditar. E por fim, a teologia sistemática deve ser completa. A teologia sistemática deve ser completa.
Ou seja, não adianta eu estudar uma área da teologia sistemática e habilitar de estudar outra. Eu tenho que estudar um todo. Por quê? Porque as doutrinas bíblicas, elas vão puxando uma a outra. À medida que você vai entendendo a primeira, ela vai te trazendo para a segunda. Por isso que o nosso livro, ele é trabalhado de uma forma, você pega primeiro toda uma parte básica para te dar o alicerce para você estudar. Você pula isso, você perdeu algo, e isso vai te deixar com um aprendizado deficiente. Então, tem que aprender o todo, tem que estudar o todo, tem que buscar o todo. E aí, nós colocamos, pode olhar para frente, por favor, as matérias que são próprias da teologia sistemática e que nós vamos estudar dentro deste curso. Primeiro, bibliologia. Bibliologia é uma introdução ao estudo da Bíblia, o estudo da Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender sobre a Bíblia. Como é que esse livro chegou até nós? Como é que foi feito? Quem escreveu? Quanto tempo levou para ser escrito? Quais os materiais usados? Porque não tinha papel, não tinha caneta. Como é que eles conseguiram? Como é que esse livro chegou até nós, se ao longo da história a gente vê imperadores, reis procurando queimar, a gente vê no próprio texto sagrado, rei mandando queimar o livro que Jeremias havia acabado de escrever, o bolo que ele havia acabado de escrever. Então, nós vamos estudar na bibliologia esses pormenores para o nosso aprendizado. Segunda matéria aí seria teologia, que é a doutrina de Deus. Nós vamos procurar saber quem é Deus, como é que é a sua natureza, procurar, entre aspas, uma definição da melhor forma possível de Deus, para que a gente compreenda ele. Irmão, tem gente 30 anos na igreja que não sabe quem é Deus. Não sabe nada a respeito de Deus. Às vezes a gente toma atitudes como cristãos que quem estuda mais olha e diz assim, não conhece Deus. Como é que você pode dizer que alguém que tem 30 anos de igreja não conhece Deus? E é o que mais tem na igreja. Por que não conhece Deus? Porque não estudou sobre ele. Para você conhecer outra coisa, você tem que estudar. Não, pastor, eu não preciso estudar, eu só preciso orar. Então, para que entender um livro para mim? Se fosse só oração, eu não precisava dar um livro. Ele dizia, olha, eu estou aqui no céu, se você quiser falar comigo. Não, Deus deu um livro. E o livro é para ser lido, é para ser entendido, é para ser estudado. Como é que a gente vai conhecer Deus? Olhando para a Bíblia. A Bíblia vai nos apresentar e nos fazer conhecer melhor. Depois nós temos aí a angelologia, ou angelologia, como dizem alguns, é a doutrina dos anjos. Nós vamos estudar sobre os anjos. E por que é importante o pastor Dever estudar sobre os anjos? Porque tem gente adorando o anjo. Tem igreja que tem uma cadeira para anjo. Tem gente que ora pedindo as coisas. Ô Miguel, com a espada no peito dele, Miguel. Você fica Miguel onisciente? Você já pensou? Olha o problema. Miguel não é onipresente e não é onisciente. Aí tem um camarada aqui orando, falando com Miguel para pôr a espada no peito. Aí lá no Rio de Janeiro tem outro falando para Miguel pôr a espada no peito. Como é que fica? Onde é que Miguel está? Se estudasse sobre anjos, não faria uma besteira dessa. Eu vou dar exemplo aqui dos católicos. Eles rezam para os santos. Mas os santos não são oniscientes. Não estão aqui. Se eles estudassem sobre isso, estaria verdade liberta. Então, a gente vai aprender sobre anjos, sim, até os anjos caíram. Até sobre, não, pastor, eu não quero estudar sobre Satanás. Tem que estudar. Napoleão Bonaparte perguntava por que ele conseguia vencer tanto. Ele dizia assim, porque eu estudo meus inimigos. Ele estudava para saber qual era o ponto fraco, qual era o raio de ação, como é que ele trabalhava. Para quê? Para ele poder se defender. Se você não sabe como é que o inimigo trabalha, como é que você se defende? Como é que você luta contra ele? Não estou dizendo que a gente tem que ficar aqui falando o nome de demônio, de não sei o quê, trazer coisas da macumba. Não! Nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre. O que a Bíblia diz sobre é suficiente para que a gente possa, então, fazer a defesa da fé. Nós temos antropologia, que é a doutrina do homem, ser humano. Temos
A martiologia, essa expressão martiologia quer dizer doutrina do pecado, estudo do pecado. Porque pecado em grego é amartia. Nós temos eclesiologia, igreja, estudo da igreja, as coisas da igreja. Escatologia, temos cristologia, que é a doutrina de Cristo, e pneumatologia. Faltou aí, quem está anotando, faltou aí, soteriologia. Alguém já ouviu essa palavra, soteriologia? Não? Quem nasce em Salvador é o quê? Quem sabe dizer? Soteropolitano. Por quê? Salvação. Em grego é soteria, ou soteropolitano. Ou seja, sotero, salvador, salvação. Policidade. Soteriologia, doutrina da salvação. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Sim, fala. Eu já ouvi vários depoimentos de pessoas, conheço algumas pessoas que fizeram curso de teologia, dizem hoje que saíram da igreja por uma macumba. Você sabe me responder por quê? Porque, com o passar do tempo, foram criando uma teologia liberal. Isso é perigoso. Quando você vai para determinadas escolas teológicas, principalmente faculdades teológicas, eles são mais voltados para uma teologia liberal, uma teologia que não crê na Bíblia como palavra de Deus, não crê nas coisas espirituais, não crê no sobrenatural. Eles começam a interpretar a Bíblia de uma forma diferente. Essas pessoas acabam se desviando por deixar de crer na palavra de Deus. Não é? É por isso que isso acontece. Porque, assim como há os bons e verdadeiros teólogos, há os maus teólogos. Há aqueles que usam a palavra, para você ter uma ideia, o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Então, há aqueles que usam a teologia de modo errado. E como é que a gente vai se precaver, se preparar para não cair nisso? Estudando a boa teologia, a teologia bíblica. E aí, quando essa chegar, a gente está preparado. E isso é, como é o seu nome? Marilene, não é só a área teológica. Você já notou que tem jovens cristãos que são na bênção, que estão na igreja, que cantam, que pregam, aí vai fazer faculdade de psicologia, de história, de sociologia, e desvio? Por quê? Porque eles não se prepararam na boa teologia. Se eles se preparassem, buscassem fundamentação, quando você chega na faculdade, o professor vai ensinar o que quer, a ciência vai falar o que quer. Agora, você tem que estar pronto para rechaçar. Eu me lembro que eu fui para a escola com 6 anos de idade, e a minha professora ensinando lá e tal, falou que de homem vindo de macaco. Eu levantei com 6 anos de idade, isso é mentira. Não, minha mãe falou que não é, que a Bíblia fala que foi Deus que criou o homem. Tá bom. Ela tem 2 alternativas: botar para fora de sala de aula, ficar quieta e entender que lá na minha casa tem um ensino teológico, embora a minha mãe não fosse teóloga. Mas pelo menos ela ia na escola dominical, ela aprendia. Entendeu? Então, as pessoas não se preparam. Quando bate na faculdade, a má teologia, a psicologia, a má psicanálise, a má sociologia, a filosofia, acaba tirando tudo dela, porque ela não se prepara. Mas ensina a teologia da libertação. Teologia da libertação, que é mais católica. Então tem várias teologias que vão te desviar da realidade. E sabe qual é a tristeza? Olha só a oportunidade que está se dando aqui. Não é para você que está lotado? É para você que está lotado. Está lotado. E aí, essas mesmas pessoas que não aproveitam essa oportunidade, amanhã estão dando problema. Não estou dizendo que todo crente que não está aqui vai dar problema. Mas, infelizmente, não é verdade. Tá? Então é por isso que acontece as pessoas desviarem e caírem nessas situações. Mais alguma pergunta? Qualquer problema, se vocês não estiverem entendendo ali, já está lá no coisa no celular, esse material. Tá? Então vamos lá, para a bibliologia. Pode jogar para frente. Estão faltando 6 alunos. Essa ajuda também. Vamos para a bibliologia, mais para frente. Isso.
Deixa eu falar, isso aí que você abriu foi PDF, né? Abre o PowerPoint, está ali também o PowerPoint, que aí fica mais fácil para você colocar em apresentação. Ah, tá. Vamos lá então. A bibliologia, e a gente vai se perguntar de novo, o que é bibliologia? Eu vou estar sempre buscando definição. O método de trabalho que eu adoto é buscar sempre definição, para depois então a gente partir para as outras coisas. O que é bibliologia? É o estudo dos assuntos introdutórios da vida. Marca isso aí, porque isso é importante. É uma definição fácil, simples. Bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia Sagrada. É uma introdução ao estudo da Bíblia. Tá? E aí a gente se faz outra pergunta. Por que eu preciso estudar bibliologia? Aí nós temos aqui 3 respostas para isso. Primeiro, porque ela auxilia poderosamente o estudante na compreensão da palavra. Então, eu estudo bibliologia porque ela me auxilia a compreender a Bíblia Sagrada. Para você copiar. Quem tem livro não está lá no livro, é só ir lá e sublinhar. Segundo motivo, porque ela é indispensável a qualquer área da teologia. Pessoal, vocês conseguem construir uma casa sem alicerce? A bibliologia é o alicerce da teologia sistemática. Se você não estuda ela, o resto vai cair. Então ela é indispensável a qualquer área da teologia. É igual matemática. Ninguém começa a estudar matemática aprendendo equação de segundo grau. Ninguém começa a estudar matemática aprendendo polinômio quadrado perfeito. Você começa com 1 mais 1, 2 mais 2, 2 vezes 2, 2 menos 2, 2 dividido, porque são as operações básicas. E isso você vai usar até em trigonometria. A mesma coisa é a bibliologia. É a base, ela é indispensável. Em terceiro lugar, ela auxilia na elucidação dos números fáticos. Qual a página que está aí para nós podermos ver lá? 21. Ela auxilia na elucidação dos inumeráveis fatos. Só para que vocês vejam, ali eu estou fazendo um resumo do que está aí. Tá? Então, tem mais coisa. Então, vamos lá. Para a gente fixar. O que é bibliologia? Aqui no público é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. Que é a bibliologia, é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. Por que eu devo estudar bibliologia? 3 respostas. Primeiro, vamos lá. Auxilia poderosamente o estudante na compreensão da palavra. É indispensável a qualquer área da teologia. Auxilia na elucidação dos inumeráveis fatos bíblicos. Olha para mim, por favor. Pergunta. Não? Falando assim. O que é teologia? Sem olhar. Isso, muito bom. Lá atrás, primeiro, que diz um motivo pelo qual nós devemos estudar bibliologia. Sim, você pegou aquelas coisas que nós colocamos ali e deu a sua definição. O professor tem que entender isso às vezes. Porque tem professor que na hora da prova quer que o aluno coloque letra por letra o que está lá. Não. Ele entendeu aquilo que foi ensinado e colocou da forma dele. Tá? Por enquanto, só essas perguntas eu vou fazer. Depois eu vou fazer mais. Vamos olhar para a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? Olhem para mim, preste atenção. Eu sei que vocês receberam o livro agora, mas nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais rápido. Você já pode estudar isso em casa, fazer uma caixa. Conjunto de livros. Uma Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia não é um livro único. É um conjunto de livros que tem
o Antigo e o Novo Testamento. Deixa eu explicar uma palavra que está ali, olha lá para vocês verem. Bíblia é a Sagrada Escritura, um conjunto de livros do Antigo e Novo Testamento, que contém, olha para mim, para você entender. Eu não estou dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu estou dizendo que essa palavra de Deus, que é a Bíblia, contém as doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos. Por quê? Tem uma aula teológica que diz que a Bíblia não é a palavra, mas que ela contém a palavra. Ou seja, parte dela é a palavra, outra não. Para a gente isso é mentira. A Bíblia é a palavra. Agora, por que eu estou dizendo que ela contém as doutrinas? Porque nem tudo na Bíblia é doutrina. Tem coisa na Bíblia que é história. Tem coisa na Bíblia que é parábola. Tem coisa na Bíblia que é ensinamento. Tem coisa na Bíblia que é louvor. Então eu não posso pegar tudo na Bíblia como doutrina imutável, porque eu posso arrumar um problema. Quer ver? Quem tem uma Bíblia revista e corrigida aí? Revista corrigida. A sua aqui, que Bíblia é essa? A aplicação pessoal? É a Bíblia, revista corrigida. Salmo 91. Salmo 91. Lê a partir do versículo 8. Ninguém quer saber porque ele é corrigido? Hã? Quem quer saber porque ele tem avisado? Pastor, você não quer saber por que eu falei que está corrigido? Da outra linguagem? Nós temos várias versões de Bíblia. Nós temos a corrigida, nós temos a atualizada, nós temos a contemporânea, nós temos agora a NVI. O que é que eu normalmente no estudo peço para olhar a corrigida, embora eu tenha a NVI? Porque a corrigida é uma versão que ela, na verdade, traz as palavras na nossa língua, levando em consideração cada palavra no original. Existem versões nas quais o tradutor olha para a frase como um todo e traduz isso levando em consideração a frase como ela é dita no português. A corrigida não. Ele vê a palavra tal, ela significa tal, a outra palavra significa tal, a outra palavra significa tal. Isso faz com que ela fique mais próxima daquilo que era no original. Então tem traduções que na verdade são versões da frase original, porque você precisa fazer essa mudança. Senão a coisa você não entende. Vou dar um exemplo. Você pega a Bíblia fiel, o Corrigir fiel, está escrito assim, que Saul entrou na caverna e foi cobrir os pés. Cobrir pé para mim é pegar o cobertor de uma vingada para frio e cobrir o pé. Agora, o que é cobrir pé na época de Saul? Fazer necessidade fisiológica. A pessoa se abaixava, pegava a túnica, cobria os pés e aí ela fazia a necessidade dela. Então você lê o texto, cobrir o pé, isso que ela vai fazendo, cobrir o pé. Aí você pega uma versão mais recente e vai fazer a leitura daquilo lá e colocar foi fazer sua necessidade. Entendeu? Na caverna, né? Na caverna. É na caverna. A corrigida não, ela vai dizer para você, foi cobrir o pé, porque ela leva em consideração a palavra como ela é no original. Por isso eu pedi a corrigida. Tá? Vamos lá. 8. Começa 8 para ver. Não pode ficar sentado. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor. Para aí, vamos lá. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. sim. O Altíssimo é a tua habitação. Para um pouquinho. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Certo? O Altíssimo é a habitação de quem? Hã? De quem? O texto está dizendo. De quem? Do Senhor. Certo? Continua. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tenda de quem? Hã? Mas a gente pega isso e aplica como doutrina para nós. Não é verdade? Aí você olha no Rio Grande do Sul. Morreu crente?
Entende bem teu caso? Então, se você levou isso ao pé da letra como doutrina, você agora está desesperado. Porque está na Bíblia e chegou o mal na terra. Só os ímpios adoecem? Só os ímpios perdem emprego? Só os ímpios morrem de bala perdida? Então, se você levar isso ao pé da letra, você desvia. Vai até tomar conta. Porque você desvia, ensinaram que mal não chega na minha terra. Mas Deus deixou chegar porque eu não tenho compromisso com isso. Não. Salmo é um povo. Salmo é uma expressão do coração do autor, não é doutrina. Por isso eu falei, contém as doutrinas, porque nem tudo é doutrina. Quer ver? Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua? Mas e o livre-arbítrio? E se minha filha não quiser ser salva? Como é que fica? E aí a irmã crê a vida inteira no ciclo de oração, o filho dela volta no caso. Como é que fica? Por quê? Porque não se levou em consideração a realidade da coisa. É para o carcereiro que falta a forma. Mas a gente pega isso e faz uma doutrina, onde não é doutrina. O Senhor diz, contém as doutrinas, porque nem tudo é doutrina. Quer ver? Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência me ligar o pegar a cesta básica não me ligar bola. Mas a gente pega. Usar roupa dos outros, usada velha. Eu cansei de vestir minha cheia. Então quer dizer que eu não sou justo? Aí eu abandono a igreja. Por quê? Porque eu estou pedindo comida dos outros. Não, irmão, uma expressão da alma do salmista. É o que ele está olhando e vendo naquele momento dele. Se a gente fizer isso de doutrina, a gente enlouquece. A gente para de servir a Deus, porque está na Bíblia, mas não aconteceu. É porque a gente não entendeu. Que a doutrina é doutrina. Não vai mudar, é imutável. Agora, o que é um salmo, o que é um louvor, o que é uma expressão da alma de um autor, porque senão a gente não tem problema. Então a Bíblia é um conjunto de livros, a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus e contém as doutrinas, mas ela também contém a história. Porque se você pegar tudo na Bíblia como doutrina, quando você chegar na parte lá que conta que Saul encontrou com a pitonisa de Endor e conversou com Samuel, aí você vai dizer, está vendo aqui a Bíblia? Dizendo que o homem conversou com o outro. Porque você olhou aquilo como doutrina e não é. É uma narrativa do ponto de vista de quem viu. Se você pegar a Bíblia e olhar o camarada dizendo que o sol parou, a lua parou, você vai dizer assim, a ciência está errada. Porque a ciência diz que a Terra gira em torno do Sol, e na verdade a Bíblia está dizendo que o Sol parou, então quem gira é o Sol. A gente vira terraplanista. A gente tem que parar para entender o que é doutrina, o que é salmo, o que é história, o que é narrativa, para que a gente possa aplicar a vida, a nossa vida e a vida dos outros de forma correta. Entendeu? Pergunta? Não? Vocês estão com a cara de assustado, o que houve? Pastor, as pessoas que fazem oração para um trecho da Bíblia, como o senhor a gente viu aqui. E tem gente que fala, meu Deus, Senhor, tu és o meu refúgio e fortaleza, eu convido a dizer, tem gente que faz uma oração. Lindo. Maravilhoso. Faça a oração usando textos da Bíblia. É maravilhoso. Agora, faça a oração também tendo a sua consciência daquilo que você está compreendendo, se abrindo com Deus, expondo para Ele os seus problemas, os seus defeitos, as suas necessidades. Você recitar a Bíblia, conversar com Deus, a tua palavra aqui, tu és maravilhoso, tu és santo, principalmente louvor, principalmente salmos. Entendeu? É uma expressão da alma, e nada melhor do que usar um salmo bíblico, que é uma expressão da alma. Mas sempre levando em consideração se aquilo é doutrina ou não, porque senão você vai cobrar de Deus algo e Deus não prometeu para você. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Teologia tem um problema para alguns. É que se você não jogar fora muita coisa que você entendeu e aprendeu de forma errada no passado, você para de fazer o tudo. Porque tem coisas que você, a exemplo que a gente acabou de ver da baleia lá. Quer ver outra coisa? Já ouviu falar que anjos queriam pregar o Evangelho? Já, né? Isso não existe. Os anjos nunca quiseram pregar o Evangelho. Os anjos queriam entender.
O que Pedro diz é que o Evangelho foi revelado para os profetas antigos e eles ficavam inquirindo acerca dessas coisas, de quando isso seria. E ele disse, coisas que até os próprios anjos anelam entender. Os profetas antigos escreviam, os caras perguntam, como é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? E os anjos do céu, que não são oniscientes, que muitas das vezes vinham perto, porque tem anjo aqui, irmão. Tem anjo aqui, pode ter certeza que tem anjo aqui. Mas não é para a gente ficar aqui, hoje não está aqui assistindo a aula e dizendo, e quem sabe ouvindo coisa que ele que vai lá no céu nunca ouviu, porque Deus está iluminando a gente para entender isso. Porque nós temos o Espírito Santo, os anjos não. Então, os anjos ficavam vendo isso, ouvindo isso, tentando entender, querendo entender como é que isso. É tanto que Paulo chega na frente e diz assim, é um mistério de outrora que agora nos foi revelado. Então, era um mistério para os profetas, era um mistério para os anjos e foi revelado para nós. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa compreensão. Então, a Bíblia é esse conjunto de livros. A gente pode dizer que é o livro de Deus. É a única regra de fé e prática. E a gente pode dizer que a Bíblia é um presente de Deus para nós. É uma dádiva de Deus para os seres. Vamos dar uma olhada aí, pode passar. Pode passar mais. Vamos dar uma olhada aí nas divisões da Bíblia. Como é que a Bíblia é definida? Olha aí. Contei 66 livros, 2 testamentos, Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento, a gente sabe, foi dado a Israel, a lei, e tinha como mediador Moisés. O Novo Testamento foi dado através de Cristo. Cristo é o mediador de uma nova aliança, como diz o escritor aos Hebreus. A Bíblia é dividida em classes de livros. Então, você olha para o Antigo Testamento, você encontra as seguintes classes: Pentateuco, Penta, 5 teus livros. Então, Pentateuco, 5 livros. Os judeus chamam de Torá. Nós chamamos de Pentateuco. O que tem ali? Primeiro, Gênesis, que é a narrativa do início de todas as coisas, e o início da família e da descendência de Abraão, e depois a lei. Ali, a lei de Deus é dada a Israel. Depois nós temos os livros históricos, que começam lá em Josué, termina em Esther, é um período de mais ou menos 1000 anos, que fala da entrada de Israel na Terra Prometida, a elevação daquele reino, os primeiros grandes reis, depois a divisão do reino, até a queda e a ida para o cativeiro e a volta do cativeiro babilônico. Esses são os livros históricos. Nós temos os livros poéticos, e aqui eu quero que vocês parem para entender. Nós temos, muito falado hoje, nós temos uma timeline, uma linha do tempo. Então, nessa linha do tempo, começa aqui a história de Gênesis, e a história vem se desenvolvendo. Chega a Deuteronômio, não é Deuteronômimo, como dizem alguns, é nômio. Deuteronômio, segunda lei, que é uma repetição da lei que foi dada lá nisso. Aí, a história segue. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Essa é a linha do tempo. Dentro dessa linha do tempo dos livros históricos, foram sendo produzidos pelas pessoas que viveram os livros poéticos e os livros proféticos. Então, foi dentro dessa Bíblia. A gente precisa entender isso. Embora na nossa Bíblia eles estejam dispostos depois dos livros históricos, na verdade eles foram escritos dentro da própria história. Mais para frente, quando nós estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver essa cronologia. Agora, basta essa informação. Tá bom? Tranquilo? Então, nós temos os poéticos, que é uma literatura do período áureo de Israel, e nós temos os proféticos, que são divididos em maiores e menores. E é uma outra coisa que a gente precisa salientar. Nós vivemos num tempo que nós temos pregadores de primeira classe e pregadores de segunda classe. É assim que se divide hoje. Primeira classe são aqueles que pregaram nos Gideões, aí você vê Marcos Cristiano, é um assim. Segunda classe, aí você já tem aqueles que não pregaram nos Gideões, mas já estão aí despontando, pregando lá.
Quando a gente fala profeta maior e profeta menor, não é essa a compreensão. Então, por que um é maior ou outro é menor? Pelo conteúdo dos livros, ou seja, a quantidade de material produzido, a quantidade de material escrito. Tem profeta que não tem nenhum capítulo escrito, são versículos. Aqui vai lá para Isaías, tem 66 capítulos. Você vai lá para Jeremias, tem 52 capítulos. Então, o profeta maior pela quantidade de material, o profeta menor porque tem pouco material escrito. Tranquilo? Aí, quando nós chegamos lá no Novo Testamento, nós temos evangelhos, que são livros biográficos. Evangelhos são a biografia de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pastor, por que 4? Não devia ser um só? Porque cada evangelho aborda uma nuance da vida e do ministério de Jesus Cristo. Um olha para Jesus e quer mostrar Jesus como o rei dos judeus, que é Mateus. O outro olha para Jesus e quer mostrar Jesus como o Filho de Deus, que é João. Então, a forma de explicar é diferente. E outra coisa, o ponto de vista é diferente. Quer ver uma coisa? Não é mesmo nome da irmã? Maneiro. Remédio, a irmã Neide veio ao ensino, veio. Como é que ela estava? Ela estava com uma blusa escrito Brooklyn 1986. E ela estava com lápis e tal. Remédio, a irmã Neide veio ao curso, veio. Como é que ela estava? Ela estava com uma blusa de capim branco. Ou seja, o Demétrio lá e o Demétrio daqui disseram que ela veio, mas na hora de descrever, o ponto de vista foi diferente. Por quê? Porque o local onde eu estava é diferente. E se o local é diferente, a minha visão é diferenciada. Isso quer dizer que está errado? Não. Uma completa a outra. Tem gente que pega essas coisas dos evangelhos e vai dizer, viu? Está cheio de contradição. Não, irmão. O que mostra que um testemunho é verdadeiro são as supostas contradições. Se você levar 3 pessoas para um delegado para dar um testemunho acerca de uma coisa e todos eles falarem a mesma coisa, ele diz assim, está tá. Porque você não pode falar a mesma coisa, sendo que você viu de lá, o outro viu daqui, o outro viu de lá. Tem alguma coisa aí que precisa ser falada de forma diferente, conforme o ponto de vista. Então, essas supostas discrepâncias, na verdade, não mostram que há erros na Bíblia. Pelo contrário, elas mostram que a Bíblia é digna de confiança. Porque ninguém tratou o que ia dizer. Ninguém mentiu tentando alegorizar uma coisa. Eles falaram a verdade conforme foi vista por eles. E Lucas ainda diz assim, eu fiz uma acurada pesquisa. Mateus e João eram apóstolos, andaram com Jesus, viram. Marcos andou com Pedro, e segundo alguns, foi Pedro que falou as coisas para escrever. E Lucas foi lá e começou a procurar todo mundo que viveu e fazer uma acurada pesquisa para poder escrever acerca da Bíblia. Tá? Então nós temos, nos tempos biográficos, nós temos o único livro histórico do Novo Testamento, atentem para isso. Lá no Antigo Testamento tem 12 livros históricos. No Novo tem um, que é Atos 12, Apóstolos. E depois nós temos epístolas, são cartas enviadas pelos apóstolos ou por aqueles que estavam com eles. As igrejas, elas são divididas em paulinas, em gerais, e nós temos a revelação. A palavra Apocalipse, pessoal, significa revelação. É a revelação dada a João por Jesus Cristo, que Deus deu para ele entregar a. Pode passar. Pode passar. Pai. Não. Ó. Aí. Olha aqui. 40 autores. Não me pergunte por que uma mulher não escreveu na Bíblia, porque eu não vou saber isso. Ele às vezes pergunta, por que nenhuma mulher escreveu isso? Por que Deus não diz ele é machista? Porque hoje em dia tudo é machismo. Que
missão. Deu a 40 homens, e o lindo é que são 40 homens em um pouquinho mais de 1.500 anos. Moisés começa a escrever lá em 1445 a.C. e João escreve lá no ano 100 depois de Cristo. Então, são 40 homens, num espaço de 1.550 anos mais ou menos, homens de classes sociais diferentes, de tempos diferentes. E aí você pega esses livros, junta, dá uma unidade perfeita. Do princípio que a mulher Na época ela não era tinha. menos à esquerda. Sim. Não sabia Sim. ler, não sabia nada. Sim, tinha esse problema também. A maioria dos homens não sabia ler, Não tinha acesso. as mulheres então não tinham acesso a nenhum. Então Deus lançou mão daquilo que ele tinha como material na época e usou dessa forma. Então, a gente não tem que ficar se apegando. Hoje em dia, devido ao feminismo, devido ao progressismo, a gente começa a ouvir perguntas nas salas de aula que não existia antes. Por quê? Porque as pessoas entendiam. Deus quis assim, era o material que ele tinha na época, ele usou. Se fosse hoje, seria diferente. Com certeza. Porque Deus sempre vai usar o material que ele tem. Deus sempre vai usar o material que ele tem. Aquilo que está à disposição dele, conforme a vontade dele. Então, aí você pega esse livro. Pessoal, se eu pegar vocês aqui agora, até uma folha em branco, e disser assim, escrevam o que vier à mente. Aí depois eu pegar essas folhas que vocês escreveram e juntar, eu não vou fazer isso porque a gente não tem tempo, mas eu já fiz com um aluno. Tá? Eu já fiz com um aluno. Rapaz, eu me... Você não tem unidade nem na primeira folha do único aluno, tem unidade no que ele está escrevendo. Agora, olha só, tem gente que gosta de ver códigos, tá? Eu não sou muito voltado para gematria e tal, mas se de alguém, e até colocado na internet, você abre a Bíblia, aí está escrito assim, Bereshit. Bereshit. A primeira letra da Bíblia é Beit. Beit. A primeira letra da Bíblia é essa letra. Beit. Que corresponde ao nosso tempo. Tá? Aí você vai lá na última palavra da Bíblia. Está em grego. Está em grego. Mas a última palavra da Bíblia é amém. Amém tem N no final. Se você jogar isso no hebraico, porque tem Bíblia escrita em aramaico e hebraico, você tem Nun. Nun. Nun é o nosso lema. O hebraico não tem vogal. Nós temos sinais. Mas o hebraico não tem vogal. Beit, Nun, que é o Nun sufixo. Ben, filho. Então, se você pegar a primeira e a última letra da Bíblia, no hebraico, está escrito filho. Qual é a finalidade da Bíblia? Revelar o filho. Então, como é que pode um livro desse ser um livro? Como é que pode um livro desse ser livro normal? Não pode. Esse é um livro de Deus. Por isso que nós cremos neste. Aí tem que dizer, não, mas forçou a barra. Irmão, incrédulo sempre vai ter uma desculpa para não acreditar nas coisas de Deus. Sempre vai ter uma desculpa, se você forçou a barra, não sei o quê, e porque não é bem assim, não, nós acreditamos, é a palavra. Tá? Autor da Bíblia, Deus, intérprete da Bíblia, Espírito Santo, assunto central da Bíblia, Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita para que o homem creia, entenda, conheça, ame e siga a Jesus Cristo. Perguntas? Perguntas? Dúvidas? Não? Vamos lá. Por que eu devo estudar a Bíblia, pastor Demétrios? Eu tenho aí alguns motivos para a gente estudar a Bíblia. Inclusive eu vi o pastor Matos, né? Eu vi ele estudando isso numa aula de Cristo estudar a Bíblia, porque foi mais profundo. Vai apenas fazer por alguns motivos. Primeiro, é o único manual de Bíblia. Você compra uma televisão. Você vai ligando para ela assim, nada. Você vai ligando?
E você sabe que fazer não pode ser 10, 120. Como é que você pode trabalhar? Quanto tempo? Quer saber como é que o ser humano funciona? Como é que ele deve viver? Como é que ele deve agir? E o lindo é que a Bíblia não se preocupa só com o lado espiritual. Quer progredir física e materialmente? Lê Provérbios. Provérbios é de uma riqueza de ensinamentos para o dia a dia. E se a gente botar na cabeça e viver, a gente não tem problema. Quer ver um ensinamento de Provérbios? Não pegue dinheiro emprestado. Não pegue dinheiro emprestado. Por quê? Porque quem pede dinheiro emprestado é escravo de quem emprestou. Tá aqui. Se a gente colocasse em prática, quer ver outro ensinamento? Não seja fiador de ninguém. Se você empenhou o seu nome, fala, discute, peça pelo amor de Deus, se humilha para ele liberar você. Porque se você for fiador, ele vai te falar. Às vezes não é. Não vá atrás dos ímpios quando eles disserem, vamos ali, vamos explicar o sangue dele, não sei o quê. Irmão, a gente fica lá, vamos ali, vamos ver um negócio de claro, curioso. E quem está vendo? O que está acontecendo? Aqui. Esse livro não pode ser um livro humano. Não pode ser. É de uma profundidade. E eu vou falar, não é só o espiritual, é o todo. Então, é o único manual verdadeiro cristão. Se a gente começar a viver, a gente é feliz. A gente fez Deus. A gente nem lê, quanto mais viver. Tá? Segundo lugar, o alimento da alma. Quem tomou café aqui hoje? Cafézinho da manhã. Almoço. Lanche da tarde. Quem vai jantar? Quem leu a Bíblia? Ué? Demorou, mas levantou. Por quê? Nós alimentamos o corpo e a alma. Nem só de como viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Deus fez? Que mataram dele. Deus disse assim, eu te trouxe para o Judeu, eu deixei você passar dificuldade, eu fiz isso, eu fiz assim, para você saber. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Deus humilhou Israel no deserto para eles descobrirem que o homem não pode viver só de pão, só de comida física. Aí Deus manda botar isso num livro para a gente não precisar ir para o deserto para aprender isso, porque já está dito no livro. Mas a gente não lê o livro, aí precisa ir para o deserto. Ou seja, a gente não aprende o que eu quero, porque o livro está aqui. Entendeu? Então, alimenta a nossa alma. Terceiro, é o instrumento que o Espírito usa. Irmão, não caia nessa besteira aqui. Não, pastor, não preciso ler, não, porque o Espírito Santo me faz lembrar. Lembrar do quê? Você não leu? Hoje mesmo eu queria falar um versículo para o irmão, e aí eu tenho dificuldade para guardar. Eu tenho dificuldade para guardar o versículo. Só que na hora que eu estou pregando ou ensinando, começa a surgir versículo na minha cabeça. Se eu estiver na rua conversando e quiser falar um versículo, eu não lembro. Eu não consigo guardar. Mas na hora que eu estou pregando e ensinando, começa a surgir. É porque surgiu? Eu li. E o Espírito Santo me vai lembrar. O instrumento que o Espírito Santo usa é a Bíblia. A espada do Espírito é a Bíblia. Quando ele vai nos santificar, é através da Bíblia. Quando ele vai nos orientar, é através da Bíblia. Então eu tenho que ler a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, o Espírito não vai ter com o que trabalhar na minha vida. Então, primeiro, é o único manual de vida. Alimenta a nossa alma. É o instrumento que o Espírito Santo usa. Depois, enriquece espiritualmente a nossa vida. A Bíblia, ela é para que nós tenhamos espírito de sabedoria. Paulo ora e pede que Deus dê a igreja espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de Deus. Onde é que a gente vai adquirir isso, irmão? Na Bíblia. Não tem jeito. Tem que ler a Bíblia, principalmente teólogo. Teólogo que não
é a Bíblia. Tá? Então a gente precisa ler a Bíblia. Então repita comigo. É o único manual de vida. É o único manual da vida. Alimenta a nossa alma. É o instrumento que o Espírito Santo usa. Enriquece espiritualmente nossa vida. Tem algumas informações importantes que eu vou deixar para vocês. Vamos lá para frente. Os manuscritos. Os manuscritos. Deixei algumas informações aí para vocês lerem no livro. Aí, os manuscritos. Escrito à mão. Manuscrito. Não existia tipografia. Não existia gráfica. Não existia computação. Não existia máquina de escrever. Não existia caneta. Embora a caneta é manuscrito também. Todos os escritos antigos eram feitos à mão. Era tudo escrito à mão. Então o manuscrito é escrito à mão. E existiam alguns materiais que eram usados nessa escrita antiga. Nós vamos ver aí alguns materiais, eu deixei até as fotos aí, para que vocês tenham isso claro na memória. Primeiro, eles usavam argila. Argila não tem nada a ver com terra, tá? Terra é uma coisa, argila é outra. Então eles usavam argila. Era em forma de tijolo, placas de tijolo. Sabe onde surgiu esse nome tablet, que a gente tem aí hoje? Tablet. De tablete. Tablete eram placas de argilas que eram preparadas, elas podiam ser cozidas ou não, mas ali eles escreviam aquilo que queriam e guardavam nessas placas de argila. Aquele material era a argila. Olha lá a foto, para vocês terem uma ideia. Volta e meia, a arqueologia, pode perguntar, né? Não, professor, como a ideia é questão da história, né? Como eles começaram a identificar assim, Os símbolos à primeira instância eram hieróglifos, que eles chamavam. Eram se botavam um passarinho, o passarinho tinha um significado. Botava lá uma mão e a mão tinha assim. Tanto é que as letras hebraicas, quando vocês estudarem hebraico, vocês vão ver que as letras têm formas, têm figuras antigas que foram dando origem a essas letras, como nós conhecemos hoje. Então, a princípio, as letras eram símbolos. E esses símbolos, com o passar do tempo, foram se transformando em letras, como nós conhecemos hoje. Então, nós temos aí a argila. Depois, nós temos o sinete. O que é um sinete? Eles pegavam um pedaço de pedra pequena, ou até de metal. Aí, com uma broca, eles escreviam ali o que eles queriam. Depois, eles mergulhavam esse pedaço de pedra escrito, uma solução, e ia lá e colocavam, é como o nosso carinho hoje, iam lá e colocavam no local onde eles queriam escrever. O nome disso é sinete, olha lá. Né? É a figura de um sinete. Não está bem nítido, mas vocês têm aí no livro, tem, pode esteja bem escuro, né? Mas tem. E no grupo eu coloquei para vocês, está mais nítido no grupo. Terceiro material aí, pedra. Eles pegavam placas de pedra, blocos de pedra. Por exemplo, o Decálogo dos 10 Mandamentos foi escrito pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra. E aí eu coloquei para vocês uma pedra na qual está contido o código de Hammurabi. Hammurabi foi o rei da Babilônia lá na época de Abraão, um pouco antes. Tá? E ele foi aquele que idealizou o primeiro código de lei conhecido na humanidade. Esse é o código de Hammurabi. E ele mandou escrever isso numa pedra. Essa pedra tem cerca de 2 metros, 1,5 metros de altura. Foi encontrada pelos arqueólogos e está lá no Museu do Louvre, em Paris. Ele foi lá, vocês forem lá, tinha uma foto, manda para mim, por favor. Mas está lá no Museu do Louvre. Essa aí é a pedra onde está o código de Hammurabi. Então eles usavam argila, tinham sinetes e também tinham pedras. Aí posteriormente eles foram mudando, as coisas foram melhorando, e eles fizeram aquilo que a gente chama de papiro.
Esse nome papiro deu nome ao nosso papel, como nós conhecemos hoje. O que era o papiro? O papiro era uma planta aquática, ela tinha entre 2 e 4 metros. Eles pegavam a casca dessa planta e produziam folhas de 15 a 27 centímetros de comprimento, e nessas folhas eles escreviam. Eu tenho uma figura aí para vocês, tanto do papiro em forma de planta, e ao lado aí tem, ou acima no livro, tem aí uma folha de papiro. Está vendo aí em cima aí, ó? A folha de papiro aí em forma de bolo, né? E a planta aí embaixo, só que está tanto para cá, dá para ver. Esse é o papiro. Não esqueça que nós estamos falando de materiais para escrita, que são, quem sabe dizer? Materiais para escrita, primeiro, argila, depois, cinete, depois, pedra, e agora, papiro. E por último, nós temos o pergaminho. O que era o pergaminho? O pergaminho é pele de animal, nós tirava a pele de animal, curtiam essa pele, depois eles poliam a pele bem polida e utilizavam para escrever. Então, esses são os materiais usados na escrita antiga. Irmão, glória a Deus pelos nossos livros, que daqui um dia vão acabar. Porque hoje em dia, você abre um computador, eu tenho aqui milhares de livros em PDF. E quando eu estou longe de casa, eu tenho uma biblioteca em casa, então quando eu estou longe de casa e quero fazer uma pesquisa, eu sento aqui, abro, vou lá, faço uma pesquisa. E não adianta lutar contra isso. A tecnologia é boa. Tudo é ruim para quem não sabe usar. Como você dizer, todas as coisas são impuras, para os impuros. Então, pastor, isso é do diabo. Não é não que eu difícil para comprar, isso é negócio. Paguei caro. Eu não posso entregar para o diabo, porque é meu. Agora, eu posso usar de forma errada, e a culpa não é do diabo, a culpa é minha. O diabo só tem trabalho de selecionar coisa ruim aqui e tentar jogar na minha frente. Agora, eu que decido se envolver ou não. Então, a tecnologia é uma bênção, nos ajuda muito, a gente pode usar, porque tanto é que nós estamos usando aí. Antigamente eu só dava aula assim. Eu me lembro a primeira vez que eu estudava com teologia, geografia bíblica, eu tive que desenhar todos os mapas de geografia, porque eu não consigo aula de geografia sem olhar para mapa. Não existe isso. Eu tive que comprar cartolina, desenhar todos os mapas e trazer aquele monte de mapa enrolado. Aí, com o passar do tempo, começaram a fazer esses banners. Aí eu pegava a arte do mapa, mandava e fazia os banners. Aí eu ia lá com aquele monte de banner enrolado, tanto banner enrolado em cara de mapa, aquela coisa toda. Aí, com o passar do tempo, PowerPoint. Não preciso mais desenhar nada ou carregar. Eu carrego só um notebook. Olha como a tecnologia é maravilhosa. Agora, o cara tem que saber. Sabe? Então, melhorou muito. Melhorou muito. Então, esses são os materiais. Já que nós falamos de manuscritos e os materiais que são usados, convém falarmos aí e trazer definições desses manuscritos com respeito ao seu formato e à sua escrita. Quanto aos formatos, os manuscritos são classificados como códices, aqui tem um livro, códices e rolos. Vamos lá, o que é um códice? Olha lá, vocês estão vendo lá. Filmes antigos, eu vi um filme chamado O Nome da Rosa, não sei se vocês, não é a Rosa Pastora, não, é O Nome da Rosa, era o filme. Nesse Nome da Rosa, há uma biblioteca, numa igreja, e aí você encontra, você vê lá aqueles livros grandões assim, aqueles livros chamam códices, são manuscritos antigos que eram feitos de pergaminho e a folha media de 65 por 55. Então, eles escreviam nessas folhas, amarravam a lateral e ficava a forma de um livro grandão, como nós conhecemos hoje. Mas o nome disso é códice. Tá? Então, o códice é um manuscrito em forma de livro feito de pergaminho. E nós temos os rolos. O que é um rolo? Está aí a figura de um rolo. Pode passar. Eu esqueço que não sou eu que estou aqui. Está aí a figura de um rolo, que era feito ou de pergaminho de papiro, eles eram
presos a 2 cabos de madeira, fechados, e quando a pessoa queria, ela ia abrindo até o livro. A Bíblia diz que Jesus entra na sinagoga e dão a ele o rolo. Ele pega o rolo, abre no livro do profeta Isaías e lê Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me viu e tal. Então, esse é o rolo. Então, quanto ao formato, os manuscritos são classificados em códices, repita comigo, códices e rolo. Não esqueça, quanto ao formato. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem definição quanto à caligrafia. Você encontra vários manuscritos antigos com caligrafias diferentes. Então você tem definição. Que caligrafia é essa? Que caligrafia é aquela? Então, quanto à caligrafia, eles são unciais e cursivos. E qual a diferença, pastor Demetrio? Um uncial é um manuscrito com letras todas maiúsculas, não há separação de palavras. Olha lá. Isso aí é grego, está vendo? Só letra maiúscula. Não tem separação entre as palavras. Isso chama uncial. Um manuscrito uncial. Mas nós temos os cursivos. Cursivo a gente já sabe o que é, né? É aquela escrita que a gente faz cursiva. Nós temos hoje a escrita, a letra de forma, né? E a letra cursiva. Eram manuscritos com letras minúsculas, também é grego. Mas as palavras têm separação entre si. Então, quanto à forma, como é que são definidos os manuscritos? Quanto à forma, quem lembra? Não. Está vendo o que eu estou enfatizando? Que quanto à forma, é códice e rolo. Quanto à escrita, é uncial e cuidado, se isso cair na prova. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque a minha provinha, ela é em casa, tá? Pode fazer em casa. Você é crente, não é? Quer colar? A outra não, é com consulta. Por que eu faço assim? Eu não vejo, e eu sou pedagogo de formação, eu não vejo prova como um método de avaliação que realmente avalia. Porque eu conheço pessoas que não sabem nada, mas elas conseguiram decorar toda uma matéria e tiraram 10 na prova, mas não sabem nada. E conheço outras que você conversa com elas, elas sabem muito. Mas se você botar uma prova na mão, dá branco na hora, ela fica nervosa, começa a querer ir no banheiro. Eu não vejo isso como uma forma de avaliação que realmente avalia. Por isso eu gosto mais de pesquisa, mas o nosso tempo é escasso. Pesquisa tem algo que morre no coração. Então eu dou uma provinha para vocês fazem em casa com consulta. Por que com consulta? Porque à medida que você consulta, você está aprendendo. Você está tendo que ler. Ou seja, você vai ter que ler ou durante o período do módulo ou no fim do módulo. Mas você vai ter que ler. Não tem problema. Amém? Manuscritos originais. O que é um manuscrito mesmo, pessoal? O que é um manuscrito? Manuscritos. Escrito lá? Manuscrito. Aí a gente vai dar uma pergunta. Pastor, e os autógrafos? O que são os autógrafos? São os manuscritos escritos pelos próprios autores. Por exemplo, nós não temos o autógrafo de Moisés. Nós não temos um manuscrito escrito por Moisés. O que nós temos são cópias de 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 cópias. Nós não temos um manuscrito original escrito por Isaías. E o que nós temos então? Cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Agora, sabe o que é lindo? É que encontraram os chamados manuscritos de Qumran ou do Mar Morto, que datam, eu não me lembro agora a data, de antes de Cristo. São cópias feitas antes de Cristo nascer e escondidas em cavernas. E aí lá tem todo, além de fragmentos de outros livros, tem quase todo o livro do profeta Isaías da época.
e foram comparar com o que nós temos hoje, são idênticos. Isso prova que Deus trabalhou para consertar a sua palavra, a fim de que ela chegasse até nós hoje. Agora, por que nós não temos os originais? Pelo menos 4 motivos. São 3. Primeiro, a gente tinha antigamente copista. O copista era o encarregado de pegar o antigo, copiar todinho. O que ele fazia quando terminava? Aquele já estava com problema. Então, para ninguém pegar e usar isso de forma devida, ele derrapa. Toda vez que se fazia uma cópia, o antigo era enterrado, para ninguém usar de forma devida. Por isso nós não temos o Salmo. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, você vai descobrir que teve rei idólatra em Israel que mandava perseguir os profetas e mandava destruir os manuscritos. Terceiro motivo, você vai descobrir que teve um rei na história da humanidade chamado Antíoco Epifânio. Esse camarada resolveu extinguir da terra a religião judaica. Vocês têm uma ideia? Esse homem mandou pegar um porco, uma leitoa, uma porca, e sacrificar o altar que teve em Jerusalém. Existe animal para viver mais sujo do que porco? Agora imagine você chegar aqui, você é um judeu, chega aqui, isso aqui é o altar. Você vê um porco sendo sacrificado aqui em cima. Esse cara mandou destruir todas as cópias antigas de Israel, das escrituras que foram encontradas. E por fim, nós ainda tivemos um imperador romano chamado Diocleciano, que mandou vasculhar o Império Romano 10 anos de destruir todas as cópias de manuscritos judaicos. Não, se não fosse Deus, a gente não tinha mais nada. Mas Deus trabalhou de forma a conservar a sua palavra. E ela chegou. E a gente não dá valor. Por isso que eu quero que você veja o meu livro, e depois vou colocar de novo lá. A gente precisa dar valor para a palavra. Precisa dar valor à escritura. Porque todo o trabalho que Deus teve para fazer o Evangelho chegar até nós, a gente não dá valor a isso. E tem outro problema. É nossa obrigação pregar o Evangelho. Se a gente não conhece o Evangelho, como é que a gente vai pregar? Eu fui dar uma aula sobre evangelismo no local, e assim, eu cheguei e já me apresentaram um rapaz assim, altivo. Você que é o melhor evangelista da nossa igreja, pastor? Eu disse, muito que fazia. E aí, no meio da minha palestra, ele toda hora, falei, bom, agora vocês vão me evangelizar. Falei, já que está aqui o melhor evangelista, por favor, me evangelize. Eu quero te convidar para ir na minha igreja. Eu falei, para. Isso não é evangelizar. Isso é fazer propaganda de denominação. Evangelizar é abrir a Bíblia, falar da história, é falar da guerra do ser humano, é falar do seu estado de pecaminosidade, é falar do seu futuro eterno na perdição, é falar de um Deus que é justo, de castigo, a manifestar a sua graça, mandando o seu filho por amor, castigando o seu próprio filho para perdoar os nossos pecados. E tudo que a gente precisa fazer é crer. Isso é evangelho. Agora, o desejo não vai ficar assim, não. Podia. Jesus te ama. Eu não entendo essa evangelho. Irmão, um crente dá um folheto bonito e ele não lê o folheto que ele deu. O cara diz assim, o que diz aqui? Ele não lê. Então você não evangelizou. Aí a gente mudou. Foi na minha igreja, porque lá na minha igreja você nunca mais vai chorar. Eu conto, vocês contam. Então a coisa que eu aprendi depois da sua igreja é chorar, irmão. Não tem lugar para você chorar igual a igreja. Então você nunca mais vai ter luta. Você tem uma coisa que eu descobri, que crente tem luta todo dia.
não, irmão. Teus filhos vão ser uma bênção. Tem gente que tem a sorte, a graça de Deus, os filhos serem uma bênção. Tem gente que tem luta com os filhos até morrer. Aí você diz para o cara que os filhos dele funcionam bem. Se ele vem aceitar Jesus, ele fica na vida dele, desvia, porque ele serve para mim que Jesus vai mudar meus filhos. Diz que o casamento dele vai ser uma bênção, a mulher desnorteia, o marido desnorteia, aí vai dizer, não, vou sair da igreja. Você já sabe o que a mulher fala para mim? Não, pastor, eu vou sair. Eu falei, vai sair por quê, minha filha? É porque ele está no bem com lá no mundo e eu vou ficar aqui me ferrando? Quer dizer que servir a Deus é se ferrar? É verdade. Entendeu? É por aí. E aí ensina para os outros errados. A gente tem que ouvir uma droga dessa e calar a boca, porque a gente não ensinou para ele. O bem bom é aqui. O bem bom é renunciar, sabia? O bem bom é sofrer, ser humilhado, ser traído. Mas está na presença de Deus. Isso é o bem bom, não está lá fora. Então, se a gente não entende a palavra, todo esse trabalho, está vendo o que a gente está estudando aqui? Isso aqui é resumo, que resumo, que resumo, que resumo. Isso aqui, pessoal, é compilação, é pesquisa, é resumido para responder. Vai pegar uma teologia sistemática de 2.000 páginas, 1.500 páginas para estudar, você vai dizer, aproveitar esse privilégio, todo esse trabalho divino, para a gente chegar e jogar. Eu não preciso estudar porque é lógico. Você orar sobre a verdade sem necessidade de estudar. E você começar a concordar com você para estudar. Tem muita gente rezando e dizendo que então, a gente precisa levar a sério. A gente precisa buscar, a gente precisa ler, precisa estudar. Precisa se preparar. Nós estamos lutando com a vida eterna, a nossa e a dos outros. Quer ver uma coisa? Quem tem mania de quem? Quem tem mania de quem? Sua mãe está doente, precisa operar o coração. Você chega lá, o cardiologista diz assim, olha, eu vou operar, mas eu faltei essas aulas aí. Você deixa ele operar? Hã? Mas você falta a escola dominical e o curso que você quer falar de Jesus de Deus? Você tem uma causa que é assim, a causa da sua vida. Se ganhar, vai ficar rico. Aí você chega para o advogado e diz assim, ó, está aqui, ó, a causa. Ele diz assim, ih, rapaz, eu nunca li o 10 milhões de Gabinete sobre isso aqui. Você deixa na mão dele? Você quer o melhor. Mas aí, para lidar com a vida eterna, a gente acha que pode jogar a vida de lado e continuar lidando com a vida eterna. Não pode. A gente precisa ler, precisa buscar, precisa aprender. Tem aí uma relação de manuscritos existentes mais antigos, mas isso é a título de informação, isso não vai cair na prova. Vamos para a origem da palavra Bíblia. Essa aqui eu quero ver se vocês são bons. Quem sabe me dizer onde está escrito a Bíblia na Bíblia? Na Bíblia está escrito Bíblia. Ninguém sabe dizer, ninguém nunca leu. Pode falar, irmão. Pode falar. Na cara. Só na cara. Não existe o nome Bíblia na Bíblia. Só na cara. O único lugar que está escrito Bíblia na Bíblia é na cara. Esse nome não é encontrado no conteúdo da Bíblia. E aí a gente pergunta, então por que essa palavra? De onde vem essa palavra? Vamos lá, olha para cá. A expressão Bíblia tem origem em um vocábulo grego que é biblos, ou biblos. E o que significa biblos? Uma folha de papiro. O que é papiro? Quem lembra o que é papiro? Folha de quê? Não. De uma planta, casca feita de uma planta de árvore. Tá?
folha de papiro, tá? Que é preparada para escrita. Então o camarada vai lá, pega uma folha de papiro e prepara ela para escrita. O nome disso é biblos. Aí você pega folhas de papiro, escreve e faz um rolinho. Você tem um rolo. Chama biblion. Aí você começa a fazer vários rolinhos desse. Você tem uma Bíblia. Ou seja, uma coleção de rolos de folhas de papiro. Bíblia é uma coleção de livros. É uma pequena biblioteca. Por isso a palavra é a coleção de livros sagrados. É a coleção de livros canônicos. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Amém? Está dando para entender? Eu estou correndo demais? Está tranquilo? Olha para mim, pessoal, por favor, eu sei. A gente vai falando para vocês, olha para mim. Está tudo bem? Está vendo? Comecei a perguntar se está tudo bem, a pergunta é sua. A minha primeira Errou? mas por quê? Porque eu agir. O quê? Gíria. Era o vocabulário que você tinha na época, não era? Era a expressão que você sabia usar na época, não era? E Deus ficou tão feliz que você falou com ele na expressão que você sabia usar. Irmão, Deus, ele não chama o homem pronto. Ele vai formar. Você vem do jeito que você está. E Deus vai começando a lapidar. Com certeza o Senhor já mudou. De lá para cá mudou. Por quê? Porque a palavra e o Espírito vão conversando a ti. Quando a gente chega aqui, a gente é diamante tudo. Então você não pecou. Pelo contrário, você veio a Deus de um jeito que você entendia, mas Deus sabia. Eu já vi gente que orou para Deus a primeira vez e disse assim: Deus, é o seguinte, esse pessoal aí disse: o Senhor existe. Eu não sei se o Senhor existe, não, mas se o Senhor existe mesmo, eu estou aqui. Fala comigo de alguma forma, eu preciso de ti. Parece que o camarada está desafiando, né? Mas Deus entende. Deus entende. Se você acha que você é pecado, eu vou dizer para você: eu já pequei mais orando como pastor do que você na sua primeira oração. Porque eu já passei momentos tão terríveis da minha vida que eu falei coisas com Deus que depois, meia hora depois, eu disse: por favor, eu estava preocupado, eu estava triste. O que Jeremias? Jeremias olha para Deus, Jeremias é profeta, ele diz assim: tu me enganou. O cara olha para Deus e diz: tu me enganou? Não. Deus conhece a nossa história. Sabe como nós somos. Você não pecou. Você usou as expressões que você conhecia na época. Deus aceitou, ouviu tua oração, te agradou, está te lamentando a cada dia e vai melhorar. Amém? Então não tem pecado. Vamos falar de línguas originais. Por quê? Nós temos uma Bíblia em português. Mas os originais dos manuscritos não foram escritos em português. Eles foram escritos em 3 línguas, 3 idiomas. O Antigo Testamento, quase na sua totalidade, foi escrito em hebraico. Hebraico é uma língua semítica, antiga, que é hoje a língua de Israel. Tá? Algumas partes pequenas foram escritas em aramaico. Aramaico, se não me engano, só lá na Síria, em uma pequena cidade, tem gente que ainda fala aramaico. Então, o aramaico já está se tornando uma língua extinta. A Síria tem uma pequena cidade que ainda fala aramaico. E o Novo Testamento do grego. Grego comum, o grego falado, o grego comum. Então, são esses 3 idiomas. Eu coloquei aí, pode voltar um pouquinho? Eu coloquei aí os caracteres, mais um pouquinho. Só para vocês darem uma olhada. Aí, essa aí é hebraico, está vendo? Esse é o alfabeto hebraico, ele não tem vogais. Todas as letras ali são consoantes. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Re, Te, Yod. Essas são as letras hebraicas. Vocês
vamos ver isso aí. Então, essas são as letras nas quais foram escritos os escritos do Antigo Testamento, na sua maioria. Depois nós temos o aramaico. Aramaico, eu não sei que letra é cada uma daquelas, porque eu não estudei nada de aramaico. Mas eu coloquei aqui só para vocês verem as letras, como é que elas são, do aramaico. E nós temos o grego. O grego todo mundo conhece. Quem não estudou aqui em matemática, ele tinha lá um alfa, um beta, um delta. Por exemplo, a fórmula da equação do segundo grau é menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac. b2 menos 4ac é delta. É aquela letra que está lá, delta. Então tem um alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota. Então essas são as letras os idiomas nos quais foram escritos a Bíblia Sagrada. 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Repita comigo: 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Escritores da Bíblia, já falei que são 40 homens, em cerca de 1.500 a 1.600 anos, homens de épocas diferentes e de classes sociais diferentes. Nós temos aí uma lista pequena. Por exemplo, Moisés. Quem era Moisés? Moisés estudou lá na escola do Egito. Moisés era um homem gabaritado, preparado, um legislador. Nós temos Josué. Quem era Josué? Um ajudante do Moisés. Ele escreveu. Deu tudo. Nós temos Samuel. Quem é Samuel? Samuel foi criado no tabernáculo. Exerceu função levítica, função de juiz, função sacerdotal. Escreveu o texto bíblico. Mas nós temos também Esdras, que era o escriba, Neemias, que era o copeiro do rei. Nós temos Pedro, pescador. Assim como João, que era pescador. Nós temos Lucas, que era médico. Paulo, doutor da lei. Então você vê, uma gama de Amós, um boiadeiro. Uma gama de homens, 40 homens, em tempos diferentes, e Deus usou essa gama de seres humanos para escrever o texto sagrado. Vamos falar um pouco de Cana. Quem aqui a mãe foi costureira? Ninguém? Minha mãe foi costureira. E agora, há pouco tempo, a minha mãe tinha um negócio chamado fita métrica. Você enrolava assim. Hoje o pessoal tem prenda. Mas quando eu era criança, a minha mãe dizia: pega um metro lá. Aí eu assim, pegava um pedaço de madeira, e ele era tudo marcado em centímetros até chegar em metro. Na época que eu era pequeno, o nome disso era metro. Lá no tempo antigo, o nome disso era cano. Vara de medir. Chamada cano. Então, a expressão cânon significa vara de medir. Quando chegou a hora de separarmos os livros sagrados que realmente foram inspirados por Deus, primeiro, lá no Antigo Testamento, eles se reuniu para separar os livros do Antigo Testamento. Depois a igreja se reuniu para separar os livros do Novo Testamento. Quando chegaram ao ponto de dizer: esses aqui realmente são inspirados, aí eles chamaram esses livros inspirados de cânon, fazendo menção à vara. Então, cânon é uma vara de medir. Mas cânon em relação à Bíblia são os livros divinamente inspirados. Entendeu? Tranquilo? Então, se eu perguntar para você o que significa a palavra cânon, vara de medir. Estou perguntando o significado da palavra. Se eu perguntar o que é cânon, o conjunto de livros divinamente inspirados. Tranquilo? O que significa a palavra cânon? O que é cânon? Não. Conjunto de livros divinamente inspirados. Pastor, essa matéria é de biologia. A gente precisa entender. Amanhã o pessoal te dá uma Bíblia católica, aí você diz assim: opa, peraí, tem livros aqui que não são do cânon, que não são canônicos. O que eles são? A morte, inspiração divina. Então você não vai pegando tudo como canônico. Você já sabe quais são os 66 livros que realmente são divinamente inspirados. Pula a tradução da Bíblia, a gente vai concluir aqui. Ó, não deu nem 9 mil, viu? Já deu bem. Eu coloquei aí para vocês
uma série de, pode ir mais para frente, versículos, tá bom, falando sobre Jesus, ou seja, mostrando Jesus no texto bíblico. Por quê? A mensagem central da Bíblia é Jesus. Toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus. Porque Paulo diz aos Efésios que o plano de Deus é fazer todas as coisas no céu e na terra convertirem para Jesus. Tudo tem que se voltar para Jesus. E no final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você só pode glorificar Deus de verdade quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta dizer glória a Deus se você não reconhece que Jesus é o Senhor. Só pode dar glória a Deus que reconhece que Jesus é o Senhor. Então nós temos aí os pregadores santos Cristo, para ficar mostrando orações, enchendo a semente da mulher. Ele é sobre o cordeiro pascal. Ele diz que ele é o sacrifício expiatório. Ele não diz que ele é a rocha ferida de militar. E ele vai falando, meu Deus, como sabedoria. Pessoal, é melhor você pegar um texto, por exemplo, Jesus é o cordeiro pascal. É melhor você ir lá no texto, ler o texto todinho, explicar o que é o cordeiro pascal, pegar o significado dele, aí sim você vai lá para o Novo Testamento, ver Paulo dizendo que Jesus é o cordeiro pascal e explicar como é que isso acontece. Olha, lá no Antigo Testamento, o cordeiro pascal foi imolado, o sangue dele foi passado por as portas, e quando o anjo da morte passou, os primogênitos de Israel não morreram. É assim que acontece na nossa vida espiritual. Jesus foi sacrificado, o sangue dele foi aspergido, e aí o diabo não tem poder de nos matar, de nos fazer. É muito melhor você fazer essa explicação, porque você está em diante do poder da escola. Irmão, a gente sai da igreja, vamos dizer assim, ai que memória, né? O cara falou 100 versículos, não explicou algum? Não. Não é recitar versículo, é explicar. É explicar o contexto. Então, eu coloquei aí, para vocês em casa, terem esse material e abrirem o texto Semente da Mulher. O que é isso, Semente da Mulher? O que o texto está dizendo? Tá? Entendeu? Para que vocês possam entender isso e ler assim na Bíblia. Então, não vou sair citando, eu só coloquei aí a título de entendimento, está aí na Bíblia toda, tá? Jesus aparecendo na Bíblia toda. A Bíblia toda mostra Jesus. Não tem onde a Bíblia toda aponta para Jesus. Por quê? Porque Deus quis revelar o seu Filho. Porque Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Todo plano de Deus para salvar o ser humano só é possível por causa de Jesus. Tem que passar. Amém? Vamos lá. Perguntas? Perguntas? Se você não perguntar, eu vou perguntar. Decidam aí. Hã? Irmã, ela você tem que eu chamei irmã para você olhar, entendeu? Mas é uma Annelise, o que é um códice? O que é um códice? Vai te ajudar, nós temos. Não, isso é o cano. Nós temos códices e rolos. Não. O que é um códice? Pode olhar. Eu espero. E quando você olha aí, cadê? Você começa o nome? Ele tem 40? Igualzinho. Igualzinho. Jefferson, o que é um cinete? Cinete é a gente fazia
Isso, é um material usado no estudo. Uma pequena pedra onde se escrevia fazer como um caminho, tá certo. Como é o nome do irmão aqui, ó? Jorge. O que é um manuscrito cursivo? Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Pode falar. Isso é um manuscrito em forma de livro, feito de pergaminho com folha de 65 centímetros. Um manuscrito cursivo é um manuscrito com letras minúsculas e separação de palavras. Né? Agora vamos você vai terminar. Foi necessário. Isso eu fui o que é cano? Forte. Vamos lá. O que significa a palavra cano? O que é cano? É um grupo de diretamente inspirado. Mas, ó, vocês estão muito bem, né? Vocês pegaram muito há pouco tempo. Agora eu vou pedir a vocês. Vocês têm 15 dias para ler. Leiam aí das aulas no livro. Deixa eu ver aqui. Leiam nesses próximos 15 dias. Vai fechar o tentar para modificar. Páginas 43. Bom, pelo menos ele vai ser evangelista aqui, né? Vai pescar, né? Vai pescar. 43 a 80. Leiam das páginas 43 a 80. Pessoal, leia o caderno do lado, fazendo o seu resumo, colocando as dúvidas, para que você aqui possa apresentar também. Tá? 43 a 80. Façam essa leitura. E eu vou mandar para vocês o cronograma de leitura bíblica. 43 a 8. Amém? Pastor, uma coisa. Você não encerrar? Vamos orar então para encerrar? Quem é que vai orar?